Nós vamos ler um versículo, alguns versículos que achei pertinente, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Versículo 1, esse capítulo 2, o capítulo 2 é pequeno, a leitura se estende, mas eu vou ler o capítulo 2 todo, é um capítulo pequeno, que diz assim: o título, ou a epígrafe, a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. E diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são dissemblantes duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles hão de saber, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio dele um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas as tuas palavras, nem que seja sarça e espinho para contigo. E tu habites em escorpiões, não temas suas palavras, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e como o que eu te dou. E então vi que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim este rolo, e estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-lhe, filho do homem, dar a comer o teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E então comi, e era a minha boca doce como mel. Como é difícil, irmãos, hoje, pregar o Evangelho hoje talvez esteja muito mais difícil do que no passado. Mas você vê que não é de hoje que Jesus dizia que os piores inimigos seus estão em sua volta. Jesus disse aos seus discípulos que os piores inimigos dele estavam dentro da casa dele. Foi Jesus que disse que o maior inimigo seria o de casa. Aí você vê aqui, Jesus disse assim, mas tu, diz ao profeta, eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir, não é por nada, porque são rebeldes, não contra você, mas contra mim, Jesus disse. Mas Jesus disse uma coisa interessante. Ele diz no capítulo 2, e o versículo 8, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são rebeldes, casa rebeldes, hão de saber que houve um profeta no meio de ti. Então, irmão, hoje as pessoas não querem mais pregar santidade. As pessoas não querem mais pregar que existe um céu e que existe um inferno, e que ambos não é longe. Eu já disse dezenas de vezes. Onde é que se encontra o céu e onde é que se encontra o inferno? O céu e o inferno se encontram no final de uma vida. Uma vida com Deus se encontra o céu, uma vida sem Deus se encontra o inferno. Não posso admitir, e a Bíblia dá respaldo para isso, a Bíblia dá respaldo, que uma pessoa que se encontrou com Jesus pode continuar mentindo, pode continuar roubando, adulterando, fazendo coisa errada. Alguém que se encontra com Jesus jamais será a mesma pessoa.
A pessoa que teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele muda. Ele muda de vida, ele muda de caráter, ele muda de tudo. Então, as pessoas não querem mais, falam que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, vão para a igreja, mas não tem compromisso, você não vê mudanças. Jesus disse que o servo escreveu com aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Então hoje não está muito difícil, muito diferente do tempo do profeta, em que as pessoas não queriam ouvir a realidade. As pessoas não queriam ouvir a verdade porque a verdade dói, incomoda. É como se você fosse fazer um curativo. O técnico de enfermagem, ou o próprio enfermeiro, ou até mesmo o médico, que vai fazer aquilo curativo, ele começa limpando e você começa reclamando antes de mesmo do cara começar. E de repente o médico pega aquele curativo, ele vai passando o produto até sangrar, para que tire todo o tecido em decomposição, para que tire todo o tecido morto. Quando começa a sangrar, apesar de dolorido, aí sim pode vir um processo de cicatrização. Do contrário, pode criar uma casca seca por cima do ferimento e apenas mascara a cicatriz. E depois o problema pode causar uma infecção e perder até um membro, dependendo da posição. E na Bíblia não é diferente. Na Bíblia não é diferente. Estamos pregando a palavra de Deus, mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas tivessem noção do que é o inferno, as pessoas iam correndo para Jesus. Imagina o que é você vê a Bíblia diz que o inferno, a pessoa que é lançada do inferno, a Bíblia diz que ela nunca morre. O inferno é tão quente que com esse corpo que o indivíduo tem, ele seria dissolvido, ele seria queimado. Mas para que ele pague pelo preço da desobediência à palavra de Deus. Ele, assim como o cristão fiel, receberá um corpo glorioso para se encontrar com Cristo. Aqueles que irão para o inferno receberão também um novo corpo. Agora eles vão receber um corpo à prova de fogo. Eles vão ficar em chama, gritando, se lamentando, amaldiçoando pai e mãe. Eles estão, quem vai para o inferno está literalmente consciente dos seus atos. Consciente de tudo o que fez. Só que agora já não tem mais jeito. Então as pessoas deixaram de pregar isso. Só prega amor. Irmãos, Jesus é amor. A mesma Bíblia que diz que Jesus é amor é a mesma que diz que Jesus é justiça. Não posso me cansar de mostrar o exemplo do grande profeta de Deus, o profeta Samuel. Samuel gostava muito de Saul, mas Deus já tinha virado as costas, Deus já não gostava mais. A desobediência de Saul entristeceu o Espírito de Deus. E Deus chegou para Samuel e repreendeu o profeta dizendo: até quando terás dó de Saul quando eu tenho rejeitado? Infeliz daquele que for rejeitado por Deus. Juraci, é possível? É. Jesus tem limite. As pessoas que brincam com o Espírito Santo de Deus não terá perdão. Jesus disse que nem nesse tempo, nem no vindouro. Foi Jesus que disse. E Jesus jamais se engana. Então, é tempo de mudança, é tempo de parar, é tempo de fazer uma reflexão. A pergunta é: se Jesus estivesse hoje andando aqui conosco, Jesus falava, usaria o meu vocabulário? Jesus iria aonde eu vou? Jesus omitiria a verdade? É claro que não. Jesus nunca se preocupou se as pessoas gostavam ou não do que ele estava pregando. Certa vez Jesus pregou uma palavra tão dura que todas as pessoas, todos aqueles que estavam para ouvir foram embora, não ficou ninguém. Vocês pensam que Jesus ficou triste com isso? Não, ele estava pregando a verdade, estava pregando a palavra do Pai, e ele virou para os discípulos e disse: vós também não quereis ir? E Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna?
Então, irmão, a Bíblia é que alimenta a nossa alma. O que era pecado há 20 anos atrás continua sendo pecado. A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos vendo. Eu lembro de uma vez um pastor da Assembleia de Deus pregando na igreja do pastor Átila Brandão. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: a última imagem que você vê é aquela que você dorme com ela. O que temos vendo? A Bíblia diz: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu estou recordando que uma novela que vai passar, que era no passado, uma história que era... Jesus disse: trazei, está escrito no livro de Salomão, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa deve ser a nossa esperança, a nossa caminhada com Cristo. Jesus, irmão, está voltando, não é tempo de brincar. Quem sabe pode ser hoje. O arrebatamento da igreja é real, irmão, pode ser hoje. Aqueles que passam a mão pela minha cabeça, eles não me ajudam em nada. Mas aqueles que me apontam onde eu estou errando, esses são meus verdadeiros amigos. Uma certa feita em João Pessoa, alguém botou na porta do seu escritório a seguinte frase, e é verdadeira. Ele diz: eu fico com os que me corrigem, porque os que me apoiam, esses me corrompem. Então o amigo é aquele que me leva à luz da Bíblia. O amigo é aquele que me aponta os caminhos, a verdade, que é Jesus. Porque eu não posso, irmão, não posso comungar, não posso concordar que uma pessoa aceite Jesus e possa ser a mesma pessoa. Não tem como, irmão. Não pode. Pessoas que aceitam Jesus, as amizades são diferentes. As amizades do mundo, irmão, você não vai ser inimigo de ninguém, mas não serve como amigos. Como os colegas servem, mas como amigo não serve. Capítulo 2 do profeta Ezequiel: filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Ele diz: entrou o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que falava. Capítulo 2, versículo 5. E eles que ouçam que deixem de ouvir, mas vão de saber que houve um profeta, Jesus está voltando. Irmãos, o céu é real. Mas o inferno também é real. Crente que mente não pode entrar no céu se não se arrepender. Se der tempo, se arrepender. Crente adúltero, casando-se, divorciando e casando, não pode entrar no céu sem. Que mata, que rouba. Que são... Eu conheço alguns que usam a Bíblia apenas para se esconder. São assassinos frios. Verdadeiros assassinos frios que se escondem atrás da Bíblia, enganando a quem? Enganando a quem? Porque a Deus ninguém engana. Acorda, desperta enquanto é tempo, renova a sua aliança com Cristo. Conserte as brechas do muro espiritual. Faça um novo concerto. Veja se a sua vida espiritual é essa que você quer. Não adianta, irmão, passar 20 anos na igreja, 10 anos na igreja. Isso não vai te salvar. É bom, mas não te salva. Que salva o homem é seguir-os e ser norteado pela palavra de Deus. Pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus te chamou para pregar o Evangelho de salvação, de renovação, de reestruturação. Jesus não te chamou para agradar a ninguém. É melhor desagradar a todas as pessoas e agradar a Deus do que ser aplaudido pela multidão vazias, pela multidão que só tem rótulo, mas não tem conteúdo, pela uma multidão buscando aplausos. Que pouco está aí se a alma vai para o inferno, não. Jesus está voltando, meu irmão.
lembre-se que Jesus pode voltar até hoje ainda. Veja se a vida que você está levando. Faça um exame de consciência, irmão. Faça uma reflexão. Faça uma introspectiva. Entre dentro de você mesmo. E veja como anda o teu espírito. Talvez a tua alma esteja chorando. Talvez o teu espírito que vem de Deus esteja chorando pelas manchas pecaminosas do pecado. Mas Jesus diz que ainda há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então pense um pouquinho, analise a sua vida. Se valeu a pena até hoje a vida que você está levando. Cuidado com a sua vida. Porque Jesus diz ser santo em toda maneira de viver. Não é ser santo na igreja, não, irmão. Você precisa ser sincero em todos os momentos da sua vida. Aonde quer que seja. Não se preocupe se vai agradar a A ou desagradar. Não foste chamado para agradar a ninguém senão a Cristo Jesus. E a Bíblia diz, se o que você fala está agradando ao mundo, é porque você está desagradando a Cristo Jesus. Então faça uma reflexão, analise isso. Se a vida que você está levando está agradando a Deus. E vou deixar uma pergunta para você, que é só você e Deus. Se Jesus voltasse hoje, você acredita que seria trasladado junto com a demais? Responda para você mesmo.